Os Zeros e os Uns, episódio 5. Comigo tenho o Vítor Domingos e o Luís Guerra. Vamos falar sobre tablets e smartphones. Vítor, tu viste aquela primeira conferência de imprensa da Apple quando lançou o iPhone? Olá, vi. Não vi em direto, ainda bem, porque eles na altura não estava lá presente, mas vi depois em diferido e vi. Bastante interessante, principalmente dado o mercado que havia na altura. A forte cota de mercado que a Nokia tinha na altura. E nós estamos habituados a utilizar telefones normais e basicamente passamos a conhecer um outro tipo de telefone na altura. Uma coisa fabulástica na minha opinião. Eu também dei um pulo na cadeira quando vi essa conferência. Diz-me uma coisa, tu tiveste um daqueles pseudo-smartphones da Nokia, tipo o Communicator ou o P800 da Sony Ericsson? Tiveste essa geração de smartphones que antecedeu os verdadeiros smartphones? Tive. Estava-me a tentar lembrar qual deles é que foi. Tive um deles, foi da Nokia, foi um communicator daqueles em que nós levantamos, é basicamente uma coisa destas, nós Foi o que eu levantamos, tive depois também. tinha um teclado de um lado e do outro. Era o 9000 ou 9500, Qualquer uma coisa desse género. estilo. Mas tive por pouco tempo, não sei muito bem porquê. Talvez porque ele crashava de 5 a 5 minutos. Talvez. Não, eu acho que nessa altura optei por um telefone um bocadinho mais pequeno no bolso e não tão tijolo. Tu não sentias que estavas a poupar o portátil, sentias era que o bolso estava pesado, não é? O bolso estava pesado, sim, sem dúvida. De qualquer das formas, eu estou-me a tentar localizar em que altura é que isso foi, mas eu acho que na altura optei claramente por um telefone da Nokia bem mais pequeno. Salvo erro 8110, que era um daqueles mesmo muito pequeninos que havia. Era um telefone. Era um telefone, basicamente só fazia chamadas e recebia SMS. E na altura, quer dizer, lá está, esses telefones, apesar de não serem smart, serem um bocadinho mais do que isso, uma tentativa de um computador na altura, nunca me. Não foi algo. Não. Porque lá está, quer dizer, uma pessoa andava com um computador atrás, eu queria algo pequeno, eu não queria andar com outro dentro do bolso. Pelo menos daquele tamanho e daquele peso. Luís, lembras-te daquela conferência de imprensa do Steve Jobs, aquela keynote em que ele apresentou o iPhone? Lembro perfeitamente. E qual foi a tua primeira reação? Exatamente a mesma que vocês. Um pulo na cadeira e um... mais ou menos isso. Era aquilo que era diferente. Quem é que comprou a primeira geração desses telefones? Eu. Vítor? Não. Não se comprou primeiras gerações, não é? E eu Não, vou explicar porque é não. que eu comprei a primeira geração. Conta lá. Primeiro porque eu tive a experiência de um P800 da Sony Ericsson, que julgava que ia-me facilitar a vida dramaticamente e usei-o como telefone. De tal forma que ficou encostado, ainda lá tenho com relíquia, porque o que eu usava era o 6310i da Nokia, que encaixava no carro, que dava para eu falar no carro, e que durava uma semana de bateria, que é uma coisa que atualmente a gente já não sabe o que é, mas pronto, antigamente os telefones, alguns deles tinham uma duração de bateria verdadeiramente estonteante. Mas o problema é que serviam só para telefones e pouco mais do que isso. Dei um pulo na cadeira, porque era tudo diferente. Eu tinha um paradigma de utilização que eu não conhecia e gostei, sinceramente gostei. Arranjaram vindo dos Estados Unidos do qual eu parecia um puto pequeno quando eu fui buscar às 11 da noite, não consegui esperar nem mais um segundo. A primeira tarefa que tive uma vez que veio dos Estados Unidos foi cracá-lo, fazer o famoso jailbreak, etc, blá blá, que na altura era muito fácil. E reconheço que gostei imenso dele. Foi uma maneira diferente de telefonar e muito rapidamente me adaptei àquilo. E depois disso, quanto tempo é que durou o telefone? Quanto tempo é que demorou até tu teres que trocar de telefone porque ou havia um melhor ou basicamente aquela maravilha das maravilhas se transformou num bocado de plástico? Durou quando saiu a geração seguinte, porque o iPhone primeira geração era um telefone 2G. Portanto, quando eu precisava de dados, aquilo era mais lento que a 7 Braga. Portanto, quando saiu o iPhone 3G, a ideia era ficar imediatamente com um, que era para ver se finalmente conseguia ter um telefone que, em termos de internet, porque essa foi a parte interessante, que eu passei a usar a internet do telefone, coisa que não usava. E foi imediato, o 3G, nesse aspecto, corrigia imediatamente essa velocidade
e era engraçado. E diz-me uma coisa, Luís, esse 3G, que finalmente era o telefone, esse já estava certo, já tinha o protocolo correto, durou quanto tempo? Durou um ano. Um ano. E o 4 durou quanto tempo? Bom, mas há aqui um pequeno também parênteses a fazer. Os meus primeiros telefones, eu tinha muita facilidade em trocar telefones a custo zero. Portanto, também o upgrade para a geração seguinte era natural e imediata, sem pensar sequer duas vezes. Quero, acabou. Mas ponto o final. facto é que um ano mais tarde achavas que aquilo era um piece of junk e que já havia coisas muito melhores no mercado. E trocaste o telefone. E Porque troquei o podias. Não interessa se era barato ou se era caro, porque podias. Vítor, e tu? Os teus smartphones têm durado quanto? Isso é uma bela pergunta. Da maravilha das maravilhas ao pousa-papéis, quanto tempo é que demora? Bem, se nós olharmos para um smartphone na sua verdadeira assunção da palavra, eu posso considerar que o Nokia S71, de facto, para mim, o telefone Que durou mais tempo. que ainda dura, que eu ainda tenho comigo. E quando tudo falha, eu ligo e ele está lá. E eu costumo dizer que se quiser matar alguém, se eu tiver só o telefone comigo, aquilo é uma máquina de destruição maciça, aquilo resiste a tudo. E para mim é o telefone de eleição de todos. É o telefone que para mim durou mais tempo de todos. Aguenta tudo, não é mesmo uma maravilha. A nível de hardware, quando nós olhamos para o software, pelo amor de Deus, aquilo é horroroso. Posso dizer que depois a seguir a esse, portanto, eu tive aqui alguma fase, estava-me a tentar lembrar, o Luís estava a tentar falar sobre quando teve o iPhone. O primeiro iPhone que eu tive foi o 3, normal. O meu segundo. Pronto, exatamente, o 3. E tive aquilo porque eu recordo que na altura estava a lançar uma startup e a Vodafone estava a lançar isso cá em Portugal. Portanto, já nem sequer foi daquela geração que vai à América e traz para cá o telefone. Portanto, já foi lançado cá, já foi há algum tempo depois. E na altura deram-me a escolher ou o iPhone 3, o normal, ou então o Nokia S71. Eu disse, pá, eu quero o Nokia S71 porque eu não gosto daquilo e preciso de um telefone para fazer chamadas. Mas depois acabei por trocar aquilo logo quase no ano a seguir. Mas regredi novamente para o Nokia. Portanto, basicamente, cada vez que eu não gosto de um telefone, volto sempre para o Nokia à espera do próximo. A seguir a esse, portanto, eu tive um 3 normal durante um ano e depois passei para um Galaxy, o Galaxy S na altura. E ainda continuo com o Samsung Galaxy. Neste momento É o mesmo? É o Galaxy S ainda? Não, eu tive o Galaxy do S normal e depois tive um S2. Este é o S2, que dura mais tempo. E quanto tempo é que durou o S para o S2? Isso foi rápido. isso foi rápido. Porque, quer dizer, eu apanhei o S2 logo no início. Lá está. Em vez de trocar por um iPhone, apanhei logo o S2 no início. Este é o meu segundo S2. O que aconteceu ao primeiro? Era da empresa para a qual eu trabalhava e tive de entregar. Certo. Portanto, e quando me deram a opção para eu escolher entre um iPhone 4S na altura e um Galaxy S2, eu optei novamente pelo S2. Acho que a pior coisa que aconteceu ao primeiro S2 foi ele ter caído na piscina e aí ter-se estragado por completo. Mas de resto, continua a ser o meu telefone de eleição neste momento. Muitíssimo bem. Diz-me uma coisa, Luís. E o iPad? Ou seja, quando apareceram os tablets, estávamos todos a viver uma febre de... Como é que se chamavam? De netbooks e computadores que custavam 300 euros e 200 euros. Que ainda custam. E toda a gente achava um piadão à ideia de uma coisa de 300 euros que tem 8 horas de autonomia, pá, e que tem menos peso do que o nosso computador tradicional. Quando apareceu o iPad, qual foi a tua primeira impressão? Eu digo-te qual foi a minha. Olha, fizeram um iPhone gigante. Qual é a piada disso? Isso foi a minha primeira impressão. Ou seja, escapou-me completamente, mesmo a ver a Keynote, porque é que raio é que o iPad ia ser relevante e porque é que podia mudar a indústria, e mudou. Qual foi a tua primeira impressão? Olha, a minha primeira impressão foram duas. Essa que tu disseste foi uma delas. Olha, um iPhone gigante. A segunda, em termos tecnológicos, não me agradava assim nada de por aí além. E em segundo, como eu tinha tido uma experiência de tablets em PCs com Windows verdadeiramente horrível, disse ver para crer, vamos ver o que é que isto vai dar. E confesso que a segunda geração eu já tinha um. E, portanto... Ou seja, viste o que é que ia dar e gostaste do que viste. Exatamente. Para mim foi uma surpresa a forma como os tablets evoluíram. Mas diz-me uma coisa, Vítor, qual foi a tua primeira impressão quando apareceu um tablet? Aliás, toda a gente sabia que a Apple tinha lançado tablets.
Os tablets da Apple, antes de existirem, eram tão famosos como as tablets do Moisés, basicamente. Qual foi a tua impressão quando viste aquela keynote? Melhor ainda do que quando o iPhone foi lançado. Ou seja, tu não fizeste como eu, não descartaste aquilo como sendo um iPhone gigante. Não, eu fiz exatamente a opção contrária. Eu olhei para aquilo e pensei claramente no mercado para o qual aquilo está a ser usado. Para entretenimento e para leitura, se nós formos a ver. Pelo menos na minha opinião. Enfim, hoje em dia depende da audiência para a qual nós olharmos a utilização do iPad. Se olharmos para as crianças, que é basicamente uma máquina de jogos. Se nós olharmos para os adultos, pode ser uma máquina de trabalho, ou uma máquina de leitura / entretenimento. Eu olho isso para nesse sentido. E tu percebeste logo esse potencial na primeira keynote? Tiveste essa sensação, esse gut feeling? Para a leitura, sim. Para o resto, não dava para nada. Não, achava que aquilo... Porque na altura já havia o Kindle. Quando o iPad foi lançado já havia, salvo erro, o Kindle. E eu pensei assim, caramba, os gajos podiam ter feito esta porcaria melhor. A Amazon podia ter feito isto melhor. Podia ter feito uma coisa mais atraente. E não fez. E quando o iPad foi lançado, eu pensei, isto realmente faz o sentido como uma máquina de leitura, como algo de entretenimento, coisa que o iPhone não conseguia fazer. Quer dizer, o iPhone está dentro do nosso bolso, o iPad não vai para dentro do bolso, portanto fica cá fora e tem outro objetivo. Para mim, quer dizer, olhando para a estratégia e para os anúncios da Apple relativamente a estes smartphones, tablets, o iPhone foi de facto aquele marcante, mas não só para a Apple, mas para o mundo inteiro. E depois tem outro momento, para mim ainda maior do que esse, ainda continua a cavalgar isso, que é do iPad. Não há nada a conseguir bater neste momento, essa máquina. Para que é que tu usas o teu iPad, Luís? Compraste um segunda geração, não foi? Comprei um segunda geração Segunda e geração. fiquei-me por aí. E então aí diz uma coisa, a título pessoal, portanto, sem nada de profissional, exatamente para que é que tu usas um iPad? No que é que ele é melhor do que as alternativas? O computador, a televisão, a Apple TV, seja lá o que for que tu tens. Bom, é melhor porque consigo surfar a net perfeitamente, coisa como a Apple TV não é bem assim. Segundo, está sempre ali disponível. Eu carrego o iPad e às vezes esqueço-me que ele está sempre ali disponível. Vou buscar o iPad, tuca, abro, trabalho, faço trabalho, brinco, whatever que seja, e está sempre ali disponível. Eu, em termos pessoais, não senti muita necessidade de evoluir para o próximo iPad, embora reconheça as vantagens que os iPads seguintes têm, porque os meus filhos têm e eles usam, e não é pouco, nomeadamente, como o Vitor dizia muito bem, com uma máquina de jogos verdadeiramente fabulosa, com o aparecimento de jogos únicos que não existiam. Epá, eu estou-me a recordar um que eu vejo, por exemplo, a minha filha a jogar horas e a minha mulher é a mesma coisa, que é o Tap Tap, por exemplo. Foi dos primeiros jogos que saiu para aquilo. Eu, sinceramente, como não tenho essa componente de entretenimento tão grande, não o uso muito para isso. Utilizo para ver as minhas notícias diárias, etc. Em que software é que tu consomes essas notícias diárias? Olha, por acaso, como eu tenho duas referências em termos de notícias, tenho o SAP Notícias, que é obrigatório de eu ler todos os dias, embora eu reconheça que ele vai acabar mais tarde ou mais cedo por causa da polémica dos direitos de autor, mas também vejo do público. Outras vezes, utilizo o leitor da RSS, que agora não me lembro o nome. Está lá o ícone e eu clico e ponto final. E não utilizas coisas tipo Flipboard, nem Googles, nada disso? Eu comecei a usar o Flipboard, que confesso que para mim não foi tão atraente, porque apesar de eu ter uma conta no Facebook, eu não sou um aficionado do Facebook. Eu pessoalmente, coisa que deve ser uma raridade em relação à amostra de toda a gente. E a mim irritava-me constantemente, como eu configurei logo tudo, as contas todas, Facebooks, etc. Ter ali tudo misturado. Confesso que o Flipboard, que era super atraente, toda a apresentação, tudo aquilo, deixei ali aquilo um bocadinho de lado. É curioso porque eu consumo toda a informação, todas as minhas notícias diárias, sem exceção, não no computador, nunca, mas sim sempre no tablet, no meu iPad, e utilizo duas coisas. O Currents, do Google, e o Flipboard. Em ambos, por um motivo muito simples. Eu odeio os interfaces do Facebook. Pá, em apps nativas, no computador. Detesto aquilo tudo. Aquela publicidade altamente intrusiva. Blocos que aparecem no meio dos posts da wall das pessoas com publicidade mal misturada.
Pá, eu acho aquilo tudo abominável, inclusive esteticamente acho aquilo abominável. Porquê é que eu gosto do Flipboard e do Currents? Porque basicamente pegam nas imagens que estão embebidas nos vários posts e utilizam-nas como a representação gráfica daquela notícia. Portanto, eu vejo a imagem, vejo o título e eu persigo ou não. Mas basicamente desapareceu aquele interface abominável e obtrusivo que o Facebook e o Google Plus trazem. Eu mantenho o acesso direto às aplicações nativas para fazer determinadas operações lá dentro, que só lá é que estão disponíveis. Bloquear pessoas, acrescentar pessoas, essas coisas todas. Mas consumo informação sempre fora dessas aplicações. Vítor, onde é que tu vais buscar as notícias do dia? Aquelas fresquinhas. Eu agora estava a ver quais é que eram as aplicações que tinha aqui instalado. Claramente o Flipboard para mim é a aplicação para ler as coisas, para ler as notícias. Não só as notícias, mas também, enfim, para poder aceder às redes sociais que eu tenho, quer dizer, ao Certo. Facebook e ao É Twitter, onde eu sempre consumo o ali. Twitter, o Facebook, etc. É no Flipboard também. Curiosamente agora estou a consumir, aliás, utilizei essa aplicação para consumir uma série de feeds, que até, às vezes até adiciono, blogs específicos, coisas que tenho no Google Reader, passo automaticamente para lá. Portanto, é uma aplicação bastante atraente para ler coisas. Mas, sobretudo, as minhas notícias vêm das redes sociais. Portanto, eu posso dizer que a primeira coisa que eu abro é o Twitter para ver as minhas fontes e a seguir vejo o Facebook. Até a última vez em que eu perdi, em que eu vi a feed, portanto, faço o percurso da tela abaixo e só depois acabo o Flipboard. Estou ali a navegar um bocadinho no Flipboard, vejo as gordas, ando ali a fazer scroll, portanto, não faço como tu, não ando a carregar. Basicamente passo páginas e páginas só para ver os títulos e a imagem, para ficar mais ou menos informado. Mas depois há outra aplicação, que aqui ao contrário do Luís que eu costumo utilizar do SAP, que é as capas do SAP. Adoro essa Para aplicação. a imprensa toda, para ver as É o gordas. SAP Notícias. É o que eu uso. É essa? É essa. Ok. Não, aqui ele diz que é a banca do SAP. Sim. SAP Notícias Inicialmente chamava SAP Notícias e esse Mas é a mesma nome coisa, mostra-nos as capas dos jornais. Nunca, para mim é obrigatório. Habituei-me a ver precisamente as capas todas. Não, mas eu já tinha esse ritual. Ele era físico. Eu quando ia Pois. beber o café de manhã, ia sempre a uma banca de jornais e passava os olhos pelas gordas e pelas várias capas, É etc. verdade. Habituei-me foi a fazer isso antes do café. Exatamente. Portanto, ainda em casa. E diz-me uma coisa. Que mais é que vocês consomem a título pessoal utilizando tablets? Eu, por exemplo, sou um ávido consumidor de podcasts, do YouTube, etc, etc. E o que é que eu faço? Eu uso o tablet basicamente para ver essas coisas diretamente ou na Apple TV, portanto projetando a imagem para a televisão. E tenho hábitos de consumo que mudaram drasticamente ao longo dos últimos 2 anos. Para vocês terem uma ideia, eu vejo mais podcasting e vejo mais YouTube do que vejo televisão tradicional. A televisão tradicional hoje vejo, curiosamente, pela mesma via. Ou seja, vou ao iTunes, tenho as minhas séries preferidas lá e em vez de estar a pagar uma pequena fortuna em televisões por cabo, etc, etc, que me dão 80 canais de palha ou 100 canais de palha, basicamente tenho as minhas 10 séries todos os anos a metade do preço do que me custa uma assinatura de cabo. Eu mantenho a assinatura de cabo para a minha mulher, mas de qualquer forma gosto bastante mais da forma como recebo e vejo as coisas quando saem nos Estados Unidos, etc, etc, via tablet. A Apple TV é a minha grande aliada. Dá-me um gozo enorme ver as coisas num ecrã grande, mais gozo do que me dá a ver no iPad. E tanto o YouTube como os podcasts, como as séries produzidas pelos mídias tradicionais, estão ali em Full HD. E isto é um prazer que eu não consigo retirar do nosso cabo. Alguém sabe porque é que raio é que a SIC, a TVI e a RTP insistem em fazer emissões em SD? É que aquilo parece um aquário sujo, meu. Alguém tem alguma teoria? Talvez. Para já, eu acho que tem a ver mais com uma questão de direitos do que propriamente de tecnologia. A tecnologia está lá. Mas eles, quando negociam um determinado programa, por exemplo, um programa negociado com algumas contrapartidas, quer dizer, tu filmas as coisas todas em HD, mas depois queres utilizar aquilo na televisão analógica, quem vai negociar esse pacote diz, mas não precisa de HD. Mas, entretanto, o paradigma mudou. E então, hoje em dia, com o TDT, nota-se claramente a diferença de uma coisa para a outra. Até mesmo nos intervalos, uma coisa que eu reparei, quando o TDT foi lançado aqui ano passado, salvo erro, e a mudança foi feita, os anúncios estavam completamente mal formatados, quer dizer, estava com pixel no meio das coisas. Eu não tenho televisão por cabo, digo-te já. Não pago os 80 Smart canais. Guy. Tenho os 4 canais em TDT, agora tenho mais um, graças ao Estado português, que é a Assembleia da República.
Que às horas em que eu ligo a televisão está sempre offline, portanto nunca está. Portanto, tens nunca está 4 nada. canais tradicionais e um filme de terror. Exatamente. Que nunca está ligado quando eu chego a casa. É uma coisa curiosa. Nem ao sábado, nem ao domingo. Podiam fazer pelo menos o best-of do dia. Exatamente, quer dizer, fazer um resumo ou até emissão contínua, quer dizer, pagamos exatamente o mesmo para eles meterem emissão contínua, mas não, é só naquele horário. Como estava-te a dizer, quer dizer, na televisão normal, eu estou muito próximo de um transmissor da antena, enfim, artesiano, normal, portanto, a minha antena nem sequer era a antena do edifício, era uma daquelas que se mete junto, que se liga ao televisor, e depois tem aquelas. Uma antena exterior, mas em vez de ser edifício, eu estava ali apontado diretamente para o transmissor, porque eu tenho linha de vista para o transmissor, portanto aquilo era pacífico. Eu sempre, Tu és um daqueles portugueses que não tem problema com a TDT. Nada. Também tenho problemas de se meter à frente da antena. Aí aquilo começa a ficar começa a ficar um bocado mau e começa a perder a transmissão. Mas de facto tenho ali a emissão com uma qualidade muito boa. E o que é que tu vais buscar à internet em termos de consumo de vídeos? Eu também tenho a Apple TV, quer dizer, eu já tenho aquilo já há algum tempinho e tive, salvo erro, 2 meses sem a ligar, portanto estava lá. Uau. Ela chegou, ficou lá dentro e disse assim, ok, posso esperar 2 meses para ligar isto a uma televisão. Só para tu veres a minha vontade que eu tinha de ligar aquilo. De facto, também não tinha. Exatamente. Eu acho que uma maior aliado na televisão não é a Apple TV, é uma pen USB. Pen USB com as séries que eventualmente possam aparecer e estão livres na internet. E uma pessoa coloca aquilo no televisor. Apesar de uma televisão ser smart, aqueles que... Algumas Smart TVs atualmente já têm torrents built-in. E eu acho que o meu da Samsung, se eu fizer update e porque aquilo lá para levar uma card de Wi-Fi, uma televisão tem uma placa de rede, eu nunca liguei aquilo, verdadeiramente, quer dizer, aquilo tem um browser, eu consigo acessar ao Facebook e tem widgets e tem coisas assim, quer dizer... A que tu não ligas nenhuma. Não ligo porque o meu interface é o comando de televisão, eu quando começo a olhar para aquilo, pelo amor de Deus, eu não vou navegar o que é que seja com um comando de televisão, portanto eu preciso de uma experiência um bocadinho superior. E o mesmo aconteceu com a Apple TV. Para mim, olhar para aquele comando com poucos botões e pensar assim, vamos ter aqui um problema. Vamos ter aqui as minhas 50 teclas. Exato, vamos ter aqui um problema. E fazer pesquisas no YouTube é um cargo dos trabalhos. Se bem que agora, quer dizer... Já suporta teclados. Já suporta teclados. Não, e eu utilizava uma aplicação que era o Apple Remote, que nós conseguimos... Certo, eu também uso o Remote HD. Exatamente, no iPad, e nós temos acesso ao teclado e permite fazer isso. Agora, curiosamente, só utilizo smartphones e tablets de Android e tenho de utilizar uma aplicação externa para comunicar com aquilo. E resulta, quer dizer, Mas há uma coisa qualquer tipo Apple TV do Google, certo? O Google TV, ou seja lá o que for. Não há alguma coisa equivalente ao AirPlay para essas TVs? Isso não teve para ser lançado e depois não foi. E eu não vou pai uma atrapalhada qualquer. Que aquilo não é popular já se percebeu. Aliás, por este quórum, que não é lá muito popular, já se percebeu. Mas eu acho que tem que haver um futuro naquilo. Isto por um motivo simples. É porque aquilo que eu faço com o ecossistema da Apple, mais tarde ou mais cedo, vai ter que se tornar relativamente universal. Porque é uma solução óbvia. Ou seja, eu escolho as coisas no meu tablet, uso o meu tablet como comando. Não tenho o tal problema dos comandos do século XIX. Escolho o que quero ver, mas quero ver na televisão grande. E não quero estar a ligar cabos. Não quero um cabo gigante entre mim e a televisão para poder ver o que está no meu tablet. Isto vai acontecer forçosamente. Mas diz uma coisa que eu fiquei sem perceber, Vitor. Tu tens hábitos de consumo, por exemplo, de podcasts ou de subscrições do YouTube a que tu achas particular piada ou nem por isso? Não, isso eu tenho. Tenho e consumo. Não consumo é sempre da televisão. Para mim a televisão deixou de ser o meu primeiro ou o meu segundo ecrã. Neste momento é o meu último de todos. Mas porquê? A família monopoliza-te a televisão? Não, porque não tenho tempo. Eu passo mais tempo em frente a estes dois dispositivos, ou em frente ao computador, do que propriamente em frente à televisão. Não, já não gosto de me sentar no sofá para ver aquilo. Se me sento no sofá, ligo a aplicação, play no YouTube e aquilo passa diretamente para lá e pronto, fica o problema resolvido. É curioso. Eu lembro muito da frase do Video Kill the Radio Star. Mas nunca imaginei que se pudesse, para algumas pessoas, pelo menos, a internet matar a TV Star. E no teu caso não anda muito longe. Não anda muito longe, não. Não. Olha, não anda. Como eu não tenho TV por cabo e não tenho aquela funcionalidade de voltar atrás no tempo e de gravar os programas. Pode ser que há um programa que eu gosto particularmente, que é o Odisseia da RTP1. E todos os episódios que eu vi até agora vi no televisor, mas vim da internet.
porque eu nunca tive tempo para ver aquilo às horas em que passava O paradigma e da vi, emissão sim. contínua de televisão não está gasto. As pessoas não têm que ver on demand todos os conteúdos. Quer dizer, se tu fores uma dona de casa, agora se tu fores alguém com uma... Com uma vida. Não é com vida, com um grau de exigência um bocadinho superior e que queres mesmo que ter esse controle, passa um bocado complicado. Das duas, uma, os canais vão restringir esse conteúdo e obrigam-te a ver as coisas on demand. Ou então, a partir do momento que aquilo está online, passas a ver aquilo depois às horas que tu quiseres, como tu quiseres. É inevitável. Acho que sim, passa a ser inevitável. Portanto, é inevitável para ti também a evolução da televisão, como aconteceu no mercado da música. Ou seja, nós passámos do Napster, que claramente as pessoas queriam, para o iTunes, que vendia legalmente o mesmo produto, porque as pessoas querem consumir aquilo às fatias. As pessoas não querem comprar álbuns, querem comprar as melhores músicas do álbum. As pessoas querem puxar o álbum quando lhes apetece, sem se dirigirem a uma loja. Eu acho que com a televisão se está a passar exatamente o mesmo. Há uma resistência muito maior, até porque eles viram o que é que aconteceu com o mercado da música, mas parece-me a mim absolutamente inevitável. Ou isso, ou as pessoas vão buscar as coisas via torrents e acabam por fazer o que querem fazer, como aliás passava com a pirataria da música. Correto. Sim. Luís, e tu? No que é que estes aparelhos mudaram a tua experiência de sala de estar? Eu já agora gostava aqui de pegar na experiência do Vítor. A minha experiência é um bocadinho diferente. Eu não sou anti-cabo como o Vítor é. Eu tenho uma má experiência com a TDT, não é em casa, mas em Ceia, onde eu tenho, um dos meus pais tem uma casa e a TDT não funciona, por isso simplesmente. E eu sou um consumidor de cabo. Lá em casa nós consumimos os Discoveries, os HDs, os Geographics HDs, as séries de filmes HDs, mas tudo HD. Eu achei piada a tua pergunta. Os canais não HD praticamente não são consumidos, porque a diferença, tu a partir do momento em que compras uma televisão grande com alguma qualidade Full HD, notas a diferença e não queres, dizes, isto é horrível, não quero isto. Consumo isso. O que eu noto em relação às televisões, por exemplo, a minha que tem uma imagem fantástica, não é uma Samsung, é uma Philips, é que os processadores, teoricamente deveriam pôr os internets, os DLNAs a funcionar como deve de ser e fantasticamente, parecem-me aqueles primeiros telefones 800 e por aí fora, que nada funciona, é tudo lento, tudo esquisito, tudo muito formatado em relação a determinadas situações, portanto nada funciona. E eu aí, ao contrário do Vítor, eu fugi para a Apple TV, porque a Apple TV não tinha essas limitações. Tudo funcionava rapidamente, direitinho, fantasticamente, e a primeira vez que pude ter uma Apple TV das pertinhas, das pequenininhas, pus e faço uma utilização muito do género que tu fazes, que é, lá vai o feed parar à televisão via o iPad, que estamos sentados no sofá e toda a gente quer ver. Em termos de utilização profissional, alguém usou estes aparelhos profissionalmente mesmo? Vitor? Nas reuniões, eu sou grande... eu ainda tenho um problema por resolver relativamente àquilo que levo para as reuniões. Muito sinceramente. E passo-te a explicar. Eu tenho um iPad, o Retina, normal. Não é aquele... Enfim, já não é o 5 ou o 4 ou o 3 Retina. Enfim, já perdi as contas relativamente a isso. E eu levava aquilo para a reunião. Para escrever é bestial, quer dizer, lanço o Evernote e meto lá as minhas notas da Tu consegues reunião. escrever nisto? Claro. Uma velocidade impressionante. Não, para mim é impressionante. Falha metade das letras. Não, ou seja, eu consigo eu mesmo escrevo com escrever. uma velocidade impressionante, mas depois quando leio o texto, dou com cada pulo. Não, eu consigo escrever. E depois, entretanto, descobri uma coisa que é a utilização da caneta. Pensei assim, caramba, voltei não sei quantos anos atrás, em que os telemóveis vinham com estilos e comanda 4, quer dizer, e agora tenho uma caneta para escrever. E começo a fazer, em vez de estar a desenhar nas reuniões os bonecos da Fork e não sei o que mais, faço aquilo no iPad, que é uma maravilha. Portanto, aquela coisa para perder o tempo, faço lá com a caneta. Não, mas agora a falar a sério. Eu estava-te a explicar, tenho aqui ainda um problema para resolver relativamente a esses equipamentos mais profissionais. Eu tenho um iPad e deixei-o de levar para as reuniões. Primeiro porque era pesado no meu estilo de vida, portanto não é algo que eu pego naquilo e que levo, portanto ainda é algo pesado. E o ecrã é grande demais para estar assim numa reunião ou uma mesa pequena para uma pessoa poder trabalhar, na minha opinião. Porque acabava por levar o iPad e depois o bloco de notas para escrever ao lado. E pensei assim, isto é um bocado estúpido porque é que levo duas coisas. Uma não a utilizava, só utilizava para ver se alguém me tinha mandado um e-mail ou outra coisa qualquer assim do género. E depois realmente escrevia com o bloco de notas as coisas mais depressa. E entretanto apareceu o Google Nexus, quer dizer, sim, o Google Nexus, o tablet,
o de 7 polegadas, já havia muitos de 7 polegadas, mas apareceu este, e de facto este tamanho e este formato é exatamente igual a um Moleskine, a um bloco de notas. E eu pensei, bestial, agora deixo o bloco de notas no escritório e ando com isto. E, curiosamente, tenho de dar razão ao tempo, e o iPad ainda é o melhor para levar para as reuniões. Uma série de outras razões, quer dizer, os estilos nestas coisas pequenas não serve para nada. Ter uma caneta não serve para nada. Nós não conseguimos escrever o que é que seja numa coisa destas. O teclado é extremamente pequeno, eu já estava habituado a escrever um teclado grande. O teclado é extremamente pequeno. Até porque quando eu, como podes ver, quer dizer, isto também tem exatamente o mesmo formato que é esse. Quando eu vir isto assim, obviamente aqui o formato é muito diferente, é uma coisa muito pequenina, mas depois o ecrã fica, eu vejo basicamente só uma linha daquilo que eu estou a escrever, que é uma coisa irritante, quer dizer. Este tem a particularidade que se eu carregar assim dele com os polegares, funciona. Portanto, o melhor formato nestes tablets é de facto levantá-lo assim, de escrever só apenas com os polegares. Se fizeres isso, está perfeito. Mas se quiseres voltar e meter aqui os dedos e carregar com mais velocidade, chapéu, não consegues. Isso ainda continua a ser o melhor. Não só a nível de tomar notas nas reuniões com a escrita, mas também utilizar os estilos. Mas estás a falar do este, não é o ser um iPad, é o facto de o ser tamanho. maior. Exatamente. Ou seja, se fosse a mesma coisa, mas com as 10 polegadas, tinhas exatamente o mesmo teclado. Não é? Ou muito parecido. Ou muito parecido, porque depois isso tem a ver com o ecrã que tu utilizas e até se detectas ou não a escrita, se aquilo é ou não é funcional. E depois tem a ver com a configuração do teclado. A configuração do teclado dos Androids não é igual à do iPad, portanto as teclas não são assim tão grandes, nem são tão espaçadas, é um bocadinho diferente, mesmo em tablets maiores. Mas não há outros teclados opcionais que resolvam isso? Eu fico sempre pelo base. E o base não gostas? E o base não gosto. Portanto, aquilo não está... Não, lá está... gosto bastante deste tipo de equipamento, da forma como eles colocam o equipamento, mas a Apple, quando vai ao pormenor, o pormenor está correto e pensa relativamente a essa usabilidade de quem está com o equipamento. Ergonómica é bem pensado. É muito bem pensado, de longe de todos, quer dizer. Mas em suma, tu agora vais com esse para as reuniões, não consegues tomar notas? Não tomo porque já estou habituado. Mas porquê é que tu tomas notas? É que eu uso o iPad também quando tenho que escrever atas, só quando tenho que escrever atas. Eu peço às pessoas que estão na reunião para gravar a reunião e utilizo uma coisa chamada SoundNote, sim. que basicamente está a gravar o áudio e eu de vez em quando teclo uma frase. Tipo, chamou a atenção para isto, chamou a atenção para aquilo. E qual é a vantagem disto? É que depois a gravação de áudio, sempre que eu carrego em cima da frase que eu escrevi, ele volta tipo 10 segundos para trás do momento em que eu escrevi e eu ouço o que me levou a escrever. E portanto, isto para tomar notas, para ouvir aulas, para assistir a conferências, a formação, é absolutamente espantoso como ferramenta. E essa é uma das utilizações profissionais que eu faço. Eu estou a estranhar é o facto de tu tentares fazer a abordagem século XX, que é escrever a nota sobre o que acabaste de ouvir. A minha experiência pessoal diz que quando acabar de escrever a nota já perdi qualquer coisa. Ou seja, ele entretanto disse outras coisas interessantes que eu já não ouvi. Eu quando vou para as reuniões não escrevo aquilo que as outras pessoas estão a dizer, mas tomo as minhas notas mentais. Portanto, aquilo que eu acho que é importante para mim naquele momento não é o que a outra pessoa disse, mas é o que eu pensei naquele momento. Mas não te agrada ouvir o contexto? Não. É que o SoundNote que existe aqui existe para esse, de certeza. Eu sei. Para mim a aplicação, tirando depois o Flipboard, outra que eu costumo utilizar muito intensivamente é o Evernote. Ponto. Mas o Evernote falha porque não faz essa integração entre o áudio eu sei disso, mas eu não gravo a questão do áudio, até porque pela minha particularidade das minhas reuniões não posso, há coisas que eu não posso gravar assim tão livremente, portanto são... inclusive é ilegal fazer a gravação às escondidas, mas o que eu te digo é, quando sou eu que tenho o hobby de escrever a ata, o que eu faço é pedir autorização aos presentes, explicando aos presentes que atenção, esta gravação não vai ser ouvida por ninguém. É apenas uma forma de eu, quando for escrever a ata, não precisar de basicamente recorrer a notas que tirei mal na altura em que estava na reunião. E normalmente, até hoje, nunca ninguém se opôs a que eu fizesse a gravação. Houve inclusive pessoas que me pediram a gravação. E no fim, o que eu faço é mandar por mail a gravação integral do que se passou para essas pessoas. E nesse aspecto, estas máquinas vieram mudar a minha forma de interagir com reuniões. Mais utilizações profissionais que te ocorram que tu tenhas feito. Eu faço também apresentações aqui. Ou seja, eu levo aqui os meus PowerPoints, ligo ao VGA dos sítios onde vou falar e vejo o meu Presenteer Display no meu iPad ou no telefone, ao mesmo tempo que estou a projetar o slide para o público. Tu não usas para fazer apresentações? Não. O meu público-alvo, quando eu faço as apresentações de âmbito profissional, é muito mais old school do que o teu. Portanto, e às vezes nesta área onde eu estou a trabalhar, o papel ainda vale bastante. Portanto, tenho lá as coisas em papel, tenho de explicar em papel.
mas temos aqui o Luís para nos salvar, porque ele é professor e aposto pá, que faz coisas interessantíssimas com esta tecnologia. Pá. Mais ou menos. Luís, conta-nos lá para que é que servem os iPads no teu meio profissional. Olha, inacreditavelmente eu não uso muito o iPad no meu meio profissional, porque por todo lado que eu ando, tenho computadores por tudo o que é sítio, e em todas as salas de aulas há computadores, portanto dá mais trabalho desligar as coisas todas para ligar o meu portátil, ou o iPad, ou o telefone, ou seja lá o que quiser, do que estar uma penzinha ou na cloud, etc. Acedo o projeto e está feito. E do ponto de vista profissional, eu não faço muitas apresentações, o meu core business não depende de apresentações. Eu pensava que aulas eram apresentações, imagino. Não, são apresentações, mas utilizo a tecnologia existente que já está pré-montada e configurada e ligada aos projetores e por E aí fora. preparas as apresentações aonde? No computador em casa? Preparo em qualquer sítio. É que eu preparo nos iPads também. Ou seja, Não. é muito mais confortável para mim estar a fazer brainstorming com um iPad ao colo no sofá do que estar sentado a uma secretária pá, naquela posição tradicional com um computador portátil. Eu faço isso pelo papel, curiosamente. Outra coisa que eu faço muito aqui é brainstorming, ou seja, quando eu estou a alinhavar ideias, a preparar coisas novas, uso uma série de programas que existem para isto, nomeadamente, não quero respeitar porque a minha memória neste momento equivale à de uma formiga, muito por culpa de ter estas ferramentas, mas uso coisas como o OmniGraffle, como o IndexCard, etc., para organizar ideias, para as poder debitar fora de ordem e depois organizar e completar e meter na ordem correta. Um bocadinho aquilo que a gente fazia há uns anos com os processadores de texto, quando estávamos a preparar uma apresentação sobre algo novo. Eu passei para aqui e há ferramentas aqui absolutamente sensacionais para isso. Verdade. E eu preparo aqui também os meus keynotes, os meus PowerPoints, o equivalente ao PowerPoint para todos os efeitos. Mas, Paulo, tu há bocado falaste no SalmNote, eu já usava uma aplicação incrível da Microsoft, que era o Word para Mac, que tinha precisamente a gravação, e tu tinhas as notas, e eu durante muito tempo usei isso. Mas, como o Vitor disse, comecei a ter problemas precisamente com as autorizações que as pessoas davam. Havia muita gente que não gostava. Dizia, não gosto, isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, paulatinamente Foste deixando de usar. foi deixando de usar. Mas houve uma época que eu usava bastante. Por acaso já há piada, porque eu não conhecia essa feature no Word para Windows, e o Word para Mac tinha essa feature interessante. Eu cheguei a fazer as especificações, salvo erro, da TAP há, sei lá, 10 anos atrás, ou coisa do género, do site original que eu fiz da TAP, e cheguei a gravar as coisas no Word enquanto estávamos a fazer o brainstorming, que depois deu origem ao projeto atual. E gostava, a ferramenta funcionava, tinha que levar o portátil, e agora em vez de levar o portátil, leva uma coisa que é bastante mais conveniente. Mas é exatamente a mesma lógica. Outra coisa para que eu utilizo isto profissionalmente é preparar reuniões. Passo a explicar o que é preparar reuniões. Eu detesto reuniões sem uma agenda. Então eu utilizo uma coisa chamada Peak Meetings, que uma das coisas que faz é preparar reuniões com base na lógica que a reunião tem. É uma reunião de steering, é uma reunião de brainstorming, estamos a resolver um problema específico, estamos a planear algo de novo, e a partir do momento em que uma pessoa no Peak Meetings escolhe um destes tópicos, depois ele ajuda-te a preparar o calendário da reunião. Ou seja, quais são os nossos pontos, qual é a descrição do problema, quais são as possíveis soluções, e permite inclusive durante a reunião ir preenchendo o quadro, de maneira a tu chegares ao fim da reunião, carregares num botão e a ata seguir para os vários intervenientes. Isto é absolutamente precioso na minha opinião, e é uma coisa que me criou melhores reuniões. Ou seja, a tecnologia, e isto não existe para computador, curiosamente. Não há software para fazer estas coisas em computador. Ou seja, os iPads e os iPhones trouxeram consigo uma criatividade naquele mercado de apps que gerou software e oportunidades que não existiam por simplesmente antes. O Peak Meetings é de longe o meu preferido para isso. O que aconteceu nessas reuniões? Aconteceu que as pessoas que vêm a essas reuniões, tipicamente os primeiros 5 minutos, estão a dizer: uau, graças ao planeamento, eu consegui preparar e estruturar tudo aquilo que venho dizer, e é a primeira vez que vou a uma reunião em que eu sei exatamente quais são os meus pontos de vista, em que tive tempo para pensar neles antes da reunião propriamente dita, e agora que estamos todos juntos, transmito-os em 5 minutos e temos meia hora para os aprofundar, para explorar outros caminhos, para discutir, bater bolas, etc. Porque é para isso que servem as reuniões. Se não eram só documentos a viajar de um lado para o outro. Portanto, há aqui oportunidades em termos profissionais que para mim são particularmente interessantes. Outra coisa que eu faço muito dentro do iPad a nível profissional são mockups. Não sei se vocês conhecem o iMockups, mas basicamente eu estou com clientes e eles falam-me: não, nós queremos uma janela com estas características, queremos uma barra lateral que tenha ligação ao Facebook, etc, etc.
e o cliente está a falar e eu estou paulatinamente no meu iPad a montar o mesmo interface e perguntar, mas é isto que pretende? Não prefere que o interface venha antes, todo para a direita, e uma pessoa com o dedo arrasta o interface e mostra ao cliente em tempo real o equivalente a rabiscos feitos num guardanapo de papel no restaurante, de maneira a que o cliente possa chegar na reunião a um conceito de interface que depois vai para os designers, para eles explorarem, trabalharem, etc, etc. E é que acabou aqui. Isto é a minha utilização profissional do iPad. Só com uma nota. Eu uso isto para administrar sistemas. Ou seja, a administração de sistemas é por mim feita tipicamente recorrendo a interfaces de X-Windows ou de SSH ou X-Windows via SSH. E os iPads e os Androids têm excelentes clientes de SSH. A única coisa que é para mim absolutamente importante, porque eu detesto teclar nestas coisas, é ter uma porcaria de um teclado decente. Curiosamente, a Microsoft lembrou-se de lançar agora um computador que não é nem computador nem é tablet. É uma tablet muito topo de gama, que é um computador muito baixo de gama, com problemas enormes em termos conceptuais, mas que curiosamente me traz uma coisa que me faz falta no iPad, que é o mouse, de volta. Vocês não têm saudades do mouse? O toque não vos deixa com uma noção de falta de rigor? Era mais fácil com o mouse no processador de texto subir 5 linhas e carregar exatamente no ponto em que nós queremos entre duas letras. Vocês não têm saudades do mouse quando estão a utilizar estas coisas? É que não há mouse para isto. Aqui não, curiosamente. Eu pensava que isso ia ser resolvido com os estilos, que nós pudéssemos fazer isso. Mas os estilos são uns grandes borrões. É, eu olho não- para os estilos e os estilos são muito piores que uma ponta de um fósforo. E duas pontas de fósforo juntas. São imprecisos. Quer dizer, aqui quando estás a selecionar as coisas é um bocado complicado selecionar aquilo que tu queres. Eu para acertar entre duas letras, entre um L e um I, É aquilo verdade, dá-me cabo do canastro. É um pesadelo comparado com o computador. É verdade, é verdade. E aqui no Android ainda tem uma coisa, essa sim irrita-me nos iPhones, quando tu selecionas qualquer coisa que aparece aquele zoom daquela bola e tu vês concretamente se está para a esquerda ou se está para a direita naquela letra. Aqui não há zoom. Não há? Não há. Então como é que tu acertas na letra? Epá, ele é mais ou menos inteligente para perceber onde é que nós queremos meter o dedo, mas às vezes falha um bocadinho, quer dizer, não é assim tão preciso quanto esse. E essa é uma coisa daquelas que me irrita solenemente nesta. Isso é dramático. Isso transforma usar isso num jogo. Tipo, acerto no alvo entre o I e o L. Quer dizer, andas ali, selecionas a coisa, depois andas um para a esquerda, um para a direita, e depois aquilo é um bocado complicado. Eles ainda não acertaram completamente nestas coisas aqui. Mas há alguma patente da Apple para fazer uma lupa? Cara, não que sei. as lupas já existiam, que eu me recordo, não é? Quer dizer, Pois, não sei. a solução da Apple é particularmente feliz. por acaso essa é. Aquilo demora mais tempo do que o mouse, mas pronto, não tendo o mouse, aquilo é particularmente feliz. Verdade. Agora deixa-me só pegar numa coisa que estavas a dizer que fazias administração de sistemas. Eu já não faço assim tanta administração de sistemas, mas faço monitorização de sistemas. E aqui estes tablets vai-me dar essa flexibilidade que é onde quer que eu esteja. Tenho aqui network monitors e server monitors e basicamente lanço isso e vejo mais ou menos como é que estão as coisas. As coisas estão correndo. Quais são as aplicações que tu usas? Eu uso o Pingdom, só para saber se as coisas estão em pé ou não estão. Não, eu utilizo mesmo aqui aplicações de próprias que já estão aqui feitas. Agora posso dizer qual é que é. Tenho uma aplicação que é mesmo o Server Monitor que liga aos servidores, depois vejo o estado do CPU, vejo o estado da memória, vejo as ligações, vejo uma série de coisas, mas de forma gráfica. É absolutamente fantástico. E essa porcaria é bestial neste tipo de equipamentos. Mas já não faço administração de sistemas através daqui, portanto isto já não serve. Quando queres escrever qualquer coisa tenho de ir claramente. Eu tenho responsabilidades infelizmente profissionais, infelizmente, porque me custa, que é ter responsabilidades 24/7, 365 dias por ano e portanto para todo lado onde vou, tinha que levar o computador. E agora já não é verdade. Eu agora levo um teclado pequenino para poder ligar ao iPad em caso de emergência e levo o meu iPad. E isto diminuiu para menos de 1/3 o volume. Mas estas coisas têm bateria a sério, ou seja, estas coisas duram de facto 8 horas. E eu nunca tive um computador que durasse de facto as 8 horas durante muito tempo. Porque ele durava 8 horas no primeiro mês, 3 meses depois já só durava 6, e um ano depois dura 4. Quer dizer, eu já me dou por sortudo. E, portanto, isto veio de facto mudar a minha vida. Ou seja, eu sou um encantado utilizador destas tecnologias. Luís, mais coisas profissionais para que tu uses estes brinquedos? Olha, precisamente essa que tu acabaste de dizer. Eu com um dia de férias lá ia com a mochila, com os computadores, carregadores, etc. Diaba 7. E a partir daí, desde que eu tenho um iPad, aliás, foi essa uma das grandes vantagens de comprar. Portanto, comprei um cartãozinho 3G que pus lá dentro do iPad e vou para casa todo lado.
e consigo pelo menos fazer aquela parte inicial da administração de sistemas que eu, quando há necessário uma intervenção de urgência, consigo fazer isso tudo. Mas eu consigo fazer mesmo tudo, porque a partir do momento em que eu tenho Certo. o meu teclado, Sim, se não sim, tiver sim, o sim, teclado, sim. a coisa custa-me, confesso que isto dos teclados virtuais, pá, falho metade das letras e aquilo irrita-me. Não, mas Mas eu não quando levo tenho um teclado teclado sequer. físico, Eu quando não tenho levo um teclado teclado sequer. físico, estou perfeitamente confortável no SSH para verdade. fazer É rigorosamente verdade, tudo. é verdade. Pronto. A história do mouse, como tu dizes, que sentes falta... É a única coisa que eu sinto falta, É mesmo assim, hoje. eu desde que tive o iPad não tive necessidade de comprar mais nenhum portátil. Eu tinha um MacBook Pro com alguma idade e durava. E precisamente porque apareceu o iPad que substituía largamente o MacBook Pro e que só o usava para as situações mesmo específicas. Confesso que há uns tempos caí na tentação de comprar um MacBook Air e estou um bocadinho rendido àquilo. Portanto, o conceito de Ultra PC, Ultra Thin, levezíssimo e com baterias a durarem, nunca mais acaba. Confesso que parte daquelas coisas que eu estava a fazer no iPad passaram novamente para o computador. Para a Cláudia da minha filha, obviamente que Ficou não com o iPad. precisas, pai, dá cá que isto é uma pequena maravilha. Quantos iPads é que há lá em casa, Luís? Há dois. Em tua casa? Quantos tabletzinhos de diversos tamanhos é que estão lá em casa? Isso é uma boa pergunta. É uma pergunta que uma pessoa normalmente tem alguma vergonha de responder. Eu não a faço a mim próprio. Estás a falar só em iPads, não estás a falar em telefones também. Não, iPads. Só Não, tablets. iPads ou tablets na A generalidade? minha irmã tem 3 filhos e tem em casa 2 iPads e um iPad mini, portanto 3. Portanto, por cada criança, porque mais ou elas menos acabam isso. por reclamar todas ao mesmo tempo o iPad para brincar Exatamente. e criam ali um problema. Ela foi ao longo do tempo, sei lá, coincidências do destino, adquirindo os iPads necessários para satisfazer aquela criançada toda. E em tua casa, quantos é que estão? Em funcionamento só um. Para ter uma série deles. Essa é a parte mais chata. Dentro da gaveta não utilizar. Não. Quantos computadores é que deixaram de andar convosco e desapareceram das nossas casas desde que estes brinquedos chegaram? Eu digo-vos a minha. Os meus portáteis deixaram de ser portáteis. Ficaram fixos, pá, ficaram pesados. Nunca mais um portátil meu foi para o meu colo no sofá. Portanto, não há cá miminhos a computadores quando há tablets. E hoje uso o portátil quando tem mesmo que ser. Quando tenho que me levantar e ir sentar-me a uma secretária para usar o portátil é porque qualquer coisa que já correu muito mal. Ou então porque alguém levou o meu tablet. E em vossa casa? Eu já não tenho computador fixo. Houve uma altura em que eu tinha um computador fixo para fazer edição de vídeo. Eu já não tenho. Portanto, já se foi embora. Agora tenho, assim, alguns monitores em cima de uma secretária onde não faço essa edição. Mas continuo a utilizar o meu computador portátil muito. É o equipamento que mais utilizo de todos. Até mesmo o telefone. É o computador portátil. E aí, quer dizer, eu tenho de render. Fui um grande fã durante muitos anos dos computadores da Sony, dos Vaio. Uma vantagem muito óbvia que na altura me pareceu que era eu não gostava de andar com aqueles dongles 3G atrás de nós, e os computadores da Sony Vaio dava para nós colocarmos uma placa 3G lá dentro. E quando descobri isso pensei assim, isto é maravilha, posso estar com um calado com a internet sem andar com equipamento comigo, quer dizer, nem telemóveis a fazer aquele bridge do Wi-Fi para 3G, para dar ali a rede, foi uma maravilha. Mas depois, quer dizer, já tenho internet em todos os meus equipamentos, menos no portátil. Mas já nem sequer, portanto, quando utilizo o portátil das duas, uma, ou ligo aquilo a uma rede cabelada, ou então tenho Wi-Fi. Já não existe aquela de estar no meio do mato e de utilizar e não ter internet. Tenho sempre internet e consigo sempre resolver o assunto. E um homem gosta sempre dessa visão romântica de que um dia vou estar no meio do mato, tipo, estás a Não é? preciso ter Wi-Fi. Exatamente. Esquece, não vale a pena. Mas estou recentemente rendido. Eu nunca fui grande fã da Apple, é um facto, mas estou recentemente rendido recentemente, quer dizer, já há algum tempo, aos MacBook Air. Para mim é o melhor equipamento de todos. Neste momento, a nível Eu nível confesso portátil. que fiz essa São asneira. computadores caros, mas muito bem construídos. E Mas é uma bons. maravilha. Dura-me que se farta em termos de bateria. É uma coisa estonteante. É levezíssima. Não sei se tens a versão de 11 ou 13 polegadas. 13 Pronto. polegadas. Eu estou rendido, estou sincero. Portanto, voltei a utilizar muito o portátil. Eu não ouço uma música no iTunes num computador há anos. Estes aparelhos anularam completamente isso. Quer dizer, eles estão no meu colo, estão no sofá, estão encostados ali ao lado. Paulo, eu faço isso. Eu pus a minha biblioteca toda online com o iTunes Match por questões de operacionais, porque
estava sempre aflito, onde é que vão ficar as minhas músicas, vou perder músicas, não sei Isso é exatamente o que aconteceu comigo. Eu E- deixei de ter as músicas nos computadores porque o iTunes ocupava metade dos discos rígidos. Exatamente. Isto já não existe. Eu utilizo as coisas no iCloud e acabou. É. Quando quero ouvir alguma coisa, puxo. Pronto, eu subscrevi o iTunes Mets, epá, e aquilo tem lá a minha biblioteca toda que me ocupava sempre 60 GB no computador cada vez que eu queria andar com ela. E neste momento apaguei a mesma versão original. Apaguei não, por acaso gravei lá num disco rígido externo, que não vale o diabo de selos um dia, mas é tudo por stream, a maior parte das vezes é tudo por stream. É exatamente como eu. Eh, Até porque estes aparelhos de antes tinham que ser comprados. O meu Ultra iPad, o anterior, tinha 64 GB e 64 GB, dos quais 40 GB eram ocupados por multimédia. E agora não, agora já compro coisas dessas com 16 ou 32 porque está tudo na cloud e, portanto, quero lá saber do espaço de storage morto com esse tipo de aplicação. Bom, foi um prazer ter-vos para mais os zeros e os uns. Vítor, bem-vindo e espero Obrigado. que voltes rapidamente. Está bem. Combinado. Luís, até para a semana. Até para a semana. Full IT. Paixão pela tecnologia.